década de 80, a seleção brasileira dependeu exclusivamente dos clubes para poder ter um pool de jogadoras que pudesse representar o Brasil. Se não fosse o trabalho mais profissional e bem embasado das equipes do Radar do Rio de Janeiro, do SAAD, do Juventus, posso citar também um pouco do Internacional de Porto Alegre, que também formou jogadoras importantes. Tivemos o Flamengo de Feira de Santana, na Bahia, que revelou a Cici, entre outras jogadoras importantes. Eu acho que não teria existido uma seleção brasileira tão competitiva e que já na sua primeira participação em mundiais, de 88, colocou o Brasil no pódio e já bem perto do topo da pirâmide do futebol feminino mundial. Hoje, nós temos uma CBF muito mais comprometida a direcionar recursos e a investir na formação da seleção brasileira, independentemente do trabalho dos clubes. Hoje, em termos de clubes, nós temos o Estado de São Paulo com uma certa vantagem por causa do apoio das prefeituras, que, vamos dizer assim, com o apoio aos Jogos Abertos do Interior, Jogos Regionais, muita gente montou equipes femininas e que já vem aí de vários anos de investimento, descobrindo muitas atletas que não são apenas de São Paulo, vem meninas do Brasil inteiro, né? E tivemos também algumas equipes de futsal feminino, que é muito bem sucedido no Brasil e que essas meninas acabam fazendo a transição de um esporte para outro e acabam melhorando o nosso nível técnico. Só que a CBF, ela, a partir do momento que investe numa seleção permanente, e ela tem também fomentado o sub-15, o sub-17, o sub-20, ela acaba tendo a possibilidade de formar um pool próprio de jogadoras, de meninas que não estão necessariamente associadas a clubes, vêm por indicações e acabam que com esse apoio atingindo a seleção principal, o que também é muito importante. É rotina, isso você, não só na mídia, você vê em revistas de medicina esportiva, é rotina a seleção americana, a seleção da Suécia, a seleção alemã fazer esse tipo de avaliação. Até a seleção portuguesa, que tem um futebol feminino não tão desenvolvido, faz essa avaliação. Mas, infelizmente, o Brasil, que é um país continente, não se preocupa com isso. Falta um pouco para os nossos dirigentes e governantes darem essa devida atenção, conhecimento. O dia que eles se inteirarem, tiverem interesse em conhecer a importância da oftalmologia na saúde do atleta, no desempenho do atleta para uma alta performance, aí sim eles vão passar a valorizar isso e incutir numa cartilha a obrigatoriedade de fazer essa avaliação. Eu acredito que a presença de profissionais do futebol masculino no feminino, ela pode ser realmente útil em algumas atividades. No caso da seleção principal, treinadores com sucesso no futebol masculino que entendam essa diferença e que realmente saibam adaptar o trabalho do futebol feminino podem ter sucesso. Mas se não tiver alguém que conheça o trato do dia a dia das meninas, que conheça especificamente como é a relação entre as jogadoras do grupo, como que é a resposta aos períodos de concentração, de treinamento, aos problemas familiares, muitas vezes o amparo psicológico também é fundamental, porque nós tivemos casos de meninas que vinham principalmente das favelas, dos morros e periferias, com histórias terríveis na família. Meninas que tinham perdido irmãos assassinados, meninas vítimas de abuso. Então, o trabalho do futebol feminino para ser bem sucedido, ele não vai como o do masculino, eu estou na equipe principal, na equipe profissional, já cuidaram de tudo para mim. Não, você tem que pôr a mão na massa e muitas vezes resolver um problema que se manteve constante nos últimos 15 anos. Então não é qualquer profissional que vai sair do futebol masculino e ter sucesso no feminino. As pessoas que conhecem o futebol feminino são muito importantes. Eu deixaria claro que o momento hoje da CBF é de um foco muito correto e forte no futebol feminino. Eu não sei quais são as distorções que você diz que estão ocorrendo. Gostaria que você pudesse dizer quais são as distorções que estão ocorrendo. Em relação aos pontos específicos da seleção, lógico, podem haver diversas interpretações. No nosso caso, nós temos procurado demonstrar ao nosso querido presidente e amigo Marco Paulo Deonero que há um desvio de planejamento, que existem problemas seríssimos na administração da seleção e que não passam pela vontade do presidente. O presidente pega, você chegou agora há pouco tempo, mas desde a preparação para o Sul-Americano, que vencemos o ano passado, mas com uma das piores campanhas da história, diga-se de passagem, a gente identificava vários problemas. Problemas como, por exemplo, na seleção sub-20, que disputou o Mundial
o ano passado, que eu fui chefe da delegação, convidado pelo Marco Polo, e no meu primeiro dia de contato com as meninas, faltando pouco mais de uma semana para o embarque, eu pedi a programação, tinha acabado de ser convidado, falei, epa, nós vamos disputar um campeonato mundial em grama sintética. Eu morei nos Estados Unidos, está aqui a Carol, que também morou, foi treinadora lá, e a gente conhece bem a qualidade do piso que é aplicado nas competições, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, que é um piso aprovado pela FIFA. E perguntei, meu Deus, se nós vamos disputar um campeonato todo naquele piso, como é que nós temos uma seleção treinando, gastando um investimento muito coerente? E um dos maiores que já tivemos do presidente Marco Polo, e nós não estamos treinando nem no piso adequado. Segunda pergunta, nós estamos pagando sem treinamento João Avelange, ali no estado do Rio de Janeiro, caríssimo. Com esse mesmo dinheiro, a gente podia ter essa seleção treinando um mês antes nos Estados Unidos. A gente tinha a Carol, a Cici, a Márcia Tafarel, que você conheceu. Só peço para completar, eu já te dou a palavra. Nós pegamos e pedimos, olha, então nós queremos... Eu não acho isso correto. Nós, já em Atlanta, já para as Olimpíadas de Atlanta, nós passamos mais de um mês em preparação lá, e foi importantíssimo pela diferença física das jogadoras. Tal. Então, me parece uma falha tremenda. Daí foi o Brasil para aquele Mundial com uma campanha péssima, uma campanha pífia que poderia ser melhor. E daí nós identificamos erros de avaliação nas convocações, a questão da posição de trabalho, nem culpa do treinador, que pegou já o barco andando, Doriva, né? Que é até um bom treinador, uma pessoa dedicada ao trabalho, mas não havia mais tempo de corrigir os erros que vinham de muito antes. Daí, para nossa surpresa, para o Mundial, agora no Mundial, a programação da seleção acaba repetindo os mesmos erros. Esse é um dos pontos. O segundo ponto, Marco Aurélio, é a questão da comissão técnica. Nós temos uma comissão técnica com um treinador que a gente não discute a qualidade do Vadão, querido, inclusive, pelas jogadoras, mas aonde se colocou um coordenador que foi indicação política. Como muita gente está na CBF vai por indicação política, e nós somos contra isso. Eu acho que quem está na CBF tem que chegar pelo mérito, ou que fez na modalidade, ou fez em outras situações. Eu defendo o mérito. A pessoa pegou e provou na carreira que leva uma equipe para Mundial, consegue chegar numa semifinal de Olimpíada, final de Mundial, forma as jogadoras, tem mérito. Quem só teve experiência em prefeitura, em competições regionais, chegar numa seleção e ditar as regras, é você pedir o desastre, atrair a tragédia. E aí nós vemos situações absurdas. Você tem falta de zagueiras no Brasil, você tem uma Simone Jatobá, que veio para jogar, foi convocada para jogar contra a França, com o Brasil totalmente desfalcado, e, de repente, ela chega no Brasil para ir para o torneio internacional de Brasília, tem um tratamento diferente das outras jogadoras, acaba alijada. Mesma coisa acontece com a Pretinha. Quando a gente fica sem zagueira, pega e se convoca uma atacante que teve participação pela equipe da Ferroviária, que virou base da seleção, sem nunca ter ganho nada lá fora. Então, isso me parecem erros muito graves e que explicam a eliminação do Brasil. Nós, no caso do SAAD, investimos em treinadoras, mulheres no comando, desde os anos 80. Nós tivemos pioneiras como a Gui, a Diva, a Marlova, a Maria Cristina de Oliveira, que é uma técnica hiper consagrada no futsal feminino, que já passou também pelo futebol de campo. Então, são muitos os exemplos das mulheres competentes no comando. O que eu acho que está faltando é um pouco de oportunidade, de visão. Quem está no comando hoje, seja da CBF ou dos clubes, tem que verificar quais são aquelas ex-jogadoras ou aquelas meninas que já vêm realizando bons trabalhos. Tem a Lindsay também, que fez trabalhos no exterior, nos Estados Unidos. Aqui nós temos a presença da Carol. São muitas mulheres que têm essa condição. E você vê hoje uma seleção da Alemanha, que já é semifinalista desse Mundial, dirigida pela Silvia Neid, né, com um trabalho impecável, um trabalho que vem mantendo sempre a Alemanha, aí hoje é a número 1 no ranking mundial. Você mostra que a mulher realmente tem condições de estar desenvolvendo esse trabalho. Tivemos grandes treinadoras também já à frente da seleção americana. Então, eu acho que é uma questão de opção e de oportunidade. O Brasil também tem profissionais excelentes atuando lá fora. É só uma questão de poderem vir e darem conta do recado. Eu tenho certeza que isso vai acontecer brevemente. A explicação da eliminação do Brasil só tem uma: futebol. Nós jogamos muito mais, fizemos 4 partidas, tomamos 1 gol. Se alguém quiser dizer que essa derrota tem explicação, me perdoe, eu jamais vou concordar. Ela não tem nenhum... Qualquer pessoa que assiste futebol... Ontem, a Argentina empatou com a Colômbia,
com uma seleção extraordinária. Foi para os pênaltis. Qual a explicação? Futebol. Adversários. Nós tomamos 1 gol no campeonato. Jogamos todas as partidas muito bem. Muito bem. Inclusive contra a Austrália. Os jogos nesse gramado sintético, para qualquer equipe, treinada ou não, eles são sempre decididos por 1 gol, 2 gols. O nível técnico e físico dessas equipes hoje é muito semelhante, e alguns com muito mais investimento, superiores, que são os grandes países que se dedicam economicamente, desde a formação ao futebol feminino, e não precisa dizer quais são os de maior economia do mundo e maior desenvolvimento social. Então, eu jamais aceitaria uma justificativa por uma derrota como aquele jogo. Aquele jogo não pode ser contestado. O resultado foi um resultado absolutamente natural no futebol, de uma campanha absolutamente boa. Nós temos que mudar a filosofia do jogo do futebol feminino. Temos pessoas hoje próximas ao Vadão, no comando ali da comissão técnica, que têm uma mentalidade que o futebol feminino moderno é igual ao jogo de xadrez. Cria-se uma equipe que se defenda bem e que ataque eventualmente quando tiver a oportunidade. Resolvendo o problema defensivo da equipe, acham que nós vamos ter uma equipe competitiva. E os resultados mostram que não. E o pior, você acessa hoje as redes sociais, o nível de críticas do torcedor comum em relação ao futebol feminino é enorme, mas não é contra a mulher, não é em relação à discriminação, não é porque ela é masculinizada ou é bonita. As pessoas estão reclamando do nível do jogo, ou porque é lento, ou porque não traz atrativos. Isso foi uma questão de opção e que também se definiu na convocação. Futebol não é só pro seu namorado, futebol não é só pro seu namorado, futebol não é só pro seu namorado.